Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma discussão de casos aqui do Eco Descomplicado. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado, onde você deve vir se quiser fazer eco com segurança. Estamos aqui nesta noite de terça-feira para mais uma discussão de casos no canal do YouTube. Se você está chegando agora, né, discussão de casos número 179, então se você está chegando agora e não viu as outras 178 discussões de caso, já aproveita para se inscrever no canal, para ser notificado quando a gente estiver publicando conteúdos novos. Não deixe de também me ajudar curtindo esse vídeo, para ajudar a divulgar meu trabalho aqui na plataforma do YouTube, fazer com que ele chegue até mais pessoas interessadas em cardiografia navegando por aqui. E se você se interessar em conhecer um pouco mais sobre os cursos de cardiografia e a comunidade do Eco Descomplicado, pode acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo para você poder conhecer um pouquinho mais e deixar o seu nome na lista de interessados para uma próxima turma do curso, tá certo? Essa é a discussão de casos que você deve ter percebido, a gente geralmente faz ao vivo, né, toda terça-feira às 8h30 da noite, como já vem acontecendo há quase 4 anos, ininterruptamente. Mas hoje você deve ter percebido que, apesar de ter um chat em algum lugar, ou aqui embaixo, ou na lateral do vídeo, você deve ter percebido que isso não é exatamente uma transmissão ao vivo. Na verdade, isso aqui é uma gravação que está entrando em formato de estreia. Eu acabei de descobrir que eu tenho um compromisso no momento da transmissão da live, então eu não vou poder estar presente ao vivo, mas para honrar com o nosso compromisso, como de costume, eu vou deixar isso aqui gravado para que possa ir ao ar em formato de estreia. Então tem chat, eu inclusive vou tentar estar presente no chat, talvez não do comecinho, mas do meio para o fim da live eu vou sim estar presente no chat com vocês para poder discutir esse caso que vai ser bem interessante, né? E até porque esse caso é um caso que, como todo fechamento de mês, eu tento fazer um apanhado de tudo que foi discutido por mim com os alunos, né, do Eco Descomplicado, com meus alunos e mentorados do Eco Descomplicado. E isso não seria diferente na noite de hoje. Então hoje a gente vai ter mais uma discussão de casos da comunidade do Eco Descomplicado, e a gente geralmente escolhe um caso que foi discutido, seja porque tem um aspecto interessante naquele exame, ou porque tem uma abordagem diferente do habitual, ou porque tem algum diagnóstico diferente que a gente ainda não discutiu por aqui. Então a gente vê o que teve de melhor no último mês para poder discutir aqui junto com vocês, né? Compartilhar aqui no YouTube e ir mais a fundo na discussão do caso, queira ou não. Especificamente nessa noite, a gente não vai falar sobre o caso da comunidade, mas sim um caso que foi discutido no programa de mentoria aqui do Eco Descomplicado, a mentoria dominando a cardiografia. A gente vai discutir o caso de um mentorado que está sempre por aqui nas discussões de caso, tanto seja participando no chat, seja trazendo aí casos para a gente discutir. A gente já discutiu outros casos dele aqui, que é um caso do Wagner. Então, o Wagner trouxe esse caso para a gente aqui algumas semanas atrás, dessa paciente de 26 anos internada no hospital por insuficiência cardíaca descompensada. Tá? Então, esse aqui é o pano de fundo para as imagens do caso que vocês vão ver daqui para frente, certo? Então, começando com a janela parasternal longitudinal, a gente vê aqui chama atenção, um derrame pericárdico, mas um derrame pericárdico discreto, no máximo moderado, talvez discreto a moderado ali, não tem uma medida da lâmina, mas me parece no máximo moderado. E a gente vê uma função sistólica do ventrículo esquerdo que é preservada, apesar de uma certa dilatação da cavidade ventrícula esquerda. A gente vê ali, né, um DDVE que foi de 59, com septo e parede de 9,8, mas uma fração de ejeção preservada aqui 55%, quase 55%, né? Mesma coisa nas janelas apicais, a gente vê que a função ventricular ela é preservada de fato, não tem nenhuma disfunção ventricular ali. Mas e isso é importante, né? Afinal, estamos falando de uma paciente jovem que vem com clínica de insuficiência cardíaca. E eu já vou aproveitar e já pular para imagens do final do exame, que eu acho que isso vai tornar a discussão mais interessante. Eu já trago para vocês aqui as imagens da aorta descendente abdominal à esquerda e torácica à direita, para que vocês possam apreciar o fluxo que está acontecendo aqui nessa aorta descendente torácica abdominal, torácica e abdominal, descendente torácica e abdominal, e, obviamente, indo além de apenas trazer aqui as imagens com o Doppler colorido, eu aproveito e já mostro também logo de cara a avaliação com Doppler espectral pulsado dessa aorta nas duas topografias, né? E aqui, sabendo que estamos diante de uma paciente com clínica de insuficiência cardíaca e vendo essas imagens aqui, eu quero perguntar para você qual que é a sua principal suspeita diagnóstica. Para um pouquinho, pensa, reflete, olha aqui para essas imagens e me conta qual que é a sua impressão, vendo as imagens que você viu até aqui, tendo presenciado, visto tudo que foi já apresentado aqui desse caso, qual que é a sua impressão, qual foi a sua
a sua hipótese diagnóstica a partir dessas imagens, né? Obviamente, a gente está aqui analisando as imagens desse caso e a gente vai, claro, olhar aqui para para avaliação, né, das válvulas cardíacas, né, já olhamos para a função sistólica do ventrículo esquerdo, então a gente coloca aqui o Doppler contínuo nessa paciente, né, nas válvulas desse paciente, e algo chama a atenção, né? Então a gente começa a perceber ali que não tem aparentemente uma regurgitação aórtica, não tem aparentemente uma regurgitação mitral, né? Mas tem um fluxo diferente ali acontecendo naquela topografia. Na topografia ali da aorta ascendente, ou será do ventrículo direito, talvez, não sei. Eu quero saber de você, na verdade, diante dessas imagens, qual que é a sua principal suspeita diagnóstica? O que você achou desse caso? Qual que é a sua impressão a partir dessas imagens? Bom, essas são as imagens do caso que o Wagner trouxe para a gente, assim como essas imagens aqui na janela paraesternal em eixo curto. E eu trago essas imagens aqui de maneira intencional, justamente caminhando aqui para trazer um detalhe importante aqui que vem dessa discussão. Ele trouxe as imagens, trouxe ali o quadro clínico, mas ele trouxe, como a gente costuma discutir lá na comunidade e na mentoria também, eu gosto sempre de que seja trazida uma hipótese diagnóstica, né? Nunca as imagens soltas, porque sem o contexto clínico a gente fica perdido. E aí, ele questionou, CIV, aneurisma de seio de Valsalva roto? Qual dessas duas hipóteses será que é a desse caso? Qual será a causa por trás dessa insuficiência cardíaca, clinicamente falando, dessa paciente? Bom, CIV certamente é uma coisa que a gente já discutiu aqui, a gente teve até uma discussão de casos recente, que foi também discussão de casos da comunidade, foi a discussão de casos número 174, falando sobre CIV perimembranosa especificamente. A gente tem a discussão de casos número 146, onde a gente falou um pouco mais até sobre a parte hemodinâmica da CIV, de como analisar e o que analisar nesses casos. Então, eu não quero falar aqui, não faria sentido eu voltar aqui para falar só sobre CIV para vocês, mas ele levantou uma hipótese bem interessante, que é a hipótese de aneurisma de seio de Valsalva roto. E, afinal de contas, o que é aneurisma de seio de Valsalva roto, né? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que aneurisma de seio de Valsalva é diferente de aneurisma de aorta, da parte proximal da aorta ascendente, tá? A gente sabe que a gente mede a aorta ascendente proximal, ali na sua parte mais próxima do ventrículo esquerdo, ali, na topografia dos seios de Valsalva. De fato, essa medida ela é feita ali naquela região, né? E caso você tenha, como esse paciente aqui de baixo, né? Caso você tenha uma situação como essa daqui, é importante que você faça a medida em diferentes distâncias ali da raiz aórtica, para que você tenha de fato uma melhor representação de como está a dilatação da aorta naquela região. Mas fundamentalmente, a gente não está falando de dilatação da aorta, a gente está falando de aneurisma do seio de Valsalva, ou seja, uma alteração focal de um dos três seios de Valsalva. Então é importante entender essa distinção da patologia que a gente está falando aqui, né? E a gente sabe que a válvula aórtica tem uma relação íntima com o seio de Valsalva, né? Na verdade, se a gente for parar para pensar, para analisar, os folhetos da válvula aórtica, na verdade, eles estão inseridos, fazem parte ali da própria raiz da aorta, né? Do seio de Valsalva. Ele se prende, na verdade, a parte dos folhetos, ele se prende ali na topografia do seio de Valsalva e se estende, inclusive, até a junção sinotubular. Né? E é justamente por isso que, inclusive, patologias da aorta vão, né, inevitavelmente levar também à regurgitação da válvula aórtica, porque existe uma íntima relação entre eles ali. Mas a gente não está falando aqui de uma patologia da aorta, a gente está falando de uma patologia do seio de Valsalva, como eu já comentei, uma topografia focal ali. E aí essa outra imagem mostra pra gente com um detalhe anatômico, alguns detalhes anatômicos interessantes dessa região da aorta, que é o fato de que, primeiro, se você olhar a parede da aorta ascendente, ela tem uma camada, uma parede que é mais espessa, né? Tem mais camadas, na verdade, do que
a aorta na região do seio de Valsalva. O seio de Valsalva tem uma parede mais fina, menos com um arcabouço ali muscular menos intenso, assim, uma adventícia propriamente dito, até porque ele tem uma íntima relação com as próprias estruturas do coração. Né? Se você olhar, existe uma continuidade do seio não coronariano, por exemplo, com a região do septo membranoso, do septo interventricular membranoso, e também uma continuidade da junção mitroaórtica, da chamada cortina mitroaórtica do folheto anterior da válvula mitral, com o folheto não coronariano e com o folheto coronariano esquerdo da válvula aórtica. E o próprio seio direito, ele tem ali uma relação íntima com a via de saída do ventrículo direito. Né? Então, veja que essa região, ela é uma região que naturalmente ela é um pouco mais complexa e um pouco mais suscetível a patologias que envolvam a sua parede de maneira focal, que é o que a gente está discutindo aqui. Não estou discutindo de uma patologia que acometa toda a aorta naquela topografia, mas sim uma patologia que acometa focalmente ali essa região. E é justamente por isso que, eventualmente, você pode ter o que chamamos de aneurisma do seio de Valsalva, que é literalmente uma evaginação, uma falha, uma deficiência da sustentação da parede de um dos seios de Valsalva, levando a uma dilatação progressiva focal naquela região. E que pode acontecer em qualquer um dos 3 seios de Valsalva. Né? Essa extensão ela pode acontecer fundamentalmente para qualquer um, em qualquer um dos seios e para qualquer uma das estruturas vizinhas ali daquela estrutura, daquela região da aorta ascendente, né, da raiz da aorta. Então ela pode ir tanto para o átrio esquerdo, como para o ventrículo direito, para o átrio direito, como para o ventrículo direito e também para o septo interatrial, para o septo interventricular. Então, de fato, são muitas as possíveis complicações ou manifestações dessa patologia. A gente pode ter aí uma extensão para, claro, a região do ventrículo direito, levando aqui, como nesse caso, a uma distorção da anatomia da válvula aórtica, levando uma insuficiência aórtica, propriamente dito, mas você pode ter uma extensão ali para, como eu já falei, para o septo interventricular, você pode ter uma extensão para o átrio esquerdo, né? Aqui como nesse exemplo, e você pode ter uma extensão também para o átrio direito, por que não? E também para o ventrículo direito. Então, são muitas as possibilidades aqui, e essa aqui é justamente uma das imagens que nos lembra diretamente do caso trazido pelo Wagner. Né? A gente tem aqui trazido pelo Wagner esse caso aqui, onde a gente pode perceber essa evaginação ou essa dilatação focal do seio de Valsalva direito, que se estende ali para o interior do ventrículo direito e que aparentemente tem uma comunicação com a região do ventrículo direito, né? Levando ao que a gente chama, na verdade, uma rotura, indicando aqui uma rotura desse aneurisma do seio de Valsalva. Né? Olhando mais de perto aqui, isso fica ainda mais evidente, inclusive, a gente consegue ver aqui a dilatação focal dessa região, né, desse seio de Valsalva direito aqui, do seio coronariano direito. Mas o Wagner trouxe um questionamento bastante interessante. Tá bom, Felipe? Você falou bastante aí sobre esse aneurisma de seio de Valsalva, mas de onde vem então a possibilidade ou a suspeita ou a dúvida com uma CIV? Bom, essa dúvida ela é bem interessante por 2 motivos. Primeiro que quando a gente vai para a literatura, é relativamente comum, né, ou existe uma certa associação entre o aneurisma de seio de Valsalva e a comunicação interventricular. Então, a CIV perimembranosa subarterial é um achado descrito como tendo uma certa correlação com o aneurisma de seio de Valsalva. Então, é descrito na literatura que essas 2 patologias elas podem coexistir, provavelmente por um problema ali na formação daquela região ali na embriologia desses pacientes. Então, sabendo que a gente pode coexistir, como é que a gente pode, então, diferenciar o caso desse paciente aqui, olhando para essas imagens aqui em eixo curto, como dizer, então, que estamos diante de um aneurisma de seio de Valsalva e não de uma CIV? Né? Então, como é que a gente poderia, a partir desse caso,
ir mais a fundo e entender como diferenciar um aneurisma de seio de valsalva roto, né, com rotura, de uma CIV, de uma comunicação interventricular perimembranosa que acontece nessa região aí. Bom, a gente pode voltar aqui nesse caso para a discussão de casos de 1974. Nessa discussão de casos a gente, na verdade, discutiu 5 casos de CIV, mas um deles foi bastante interessante porque foi uma comunicação interventricular que é bastante ilustrativa do que é uma CIV perimembranosa. E aqui a gente consegue perceber a principal característica que nos ajuda a diferenciar essas duas patologias, porque afinal ambas acontecem naquela região ali da válvula aórtica e principalmente em eixo curto pode ser muito difícil essa distinção, pode ser muito difícil essa diferenciação usando apenas a técnica do eco bidimensional com o Doppler colorido, sobretudo para colegas menos experientes que nunca se depararam com as imagens dessas duas patologias. E aí então vem a grande pista de como fazer essa diferenciação. Se você for olhar, perceber a CIV, como ela envolve uma comunicação entre os ventrículos esquerdo e direito, a pressão entre o ventrículo esquerdo e direito na diástole, ela é fundamentalmente muito parecida. Existe pouca diferença de pressão entre elas. Então, isso faz com que o fluxo que possa eventualmente acontecer na diástole entre ventrículo esquerdo e ventrículo direito na CIV, ele é geralmente de pequena magnitude. Frequentemente ele nem é visto, ou quando é visto é um fluxo de baixa intensidade. Tá? Diferente do que acontece na sístole, onde esse fluxo é muito intenso, porque o ventrículo esquerdo tem uma pressão muito maior do que o ventrículo direito durante a sístole. Isso não é verdade para uma comunicação entre a aorta e o ventrículo direito, que é o que pode acontecer no caso do Wagner aqui. Ou como outros casos, por exemplo, que é um seio de valsalva roto para o átrio direito ou para o átrio esquerdo. Nessas situações, a aorta tem uma pressão diastólica que é sempre maior do que a pressão no interior do ventrículo direito, do átrio direito ou do átrio esquerdo, quiçá do ventrículo esquerdo, né? Se você tem uma regurgitação aórtica, uma falha na captação aórtica, você tem um fluxo que vai da aorta para o ventrículo esquerdo ao longo de toda a diástole. Então, qualquer comunicação da aorta com uma das 4 câmaras cardíacas vai levar a um fluxo que acontece, inclusive, de forma predominante até na diástole, tá? E esse é o grande pulo do gato, é a grande pista para o diagnóstico aqui e para chegar a uma conclusão sobre se estamos ou não diante de um aneurisma de seio de valsalva comparado com uma CIV. Eu, inclusive, recomendo aqui, vou voltar aqui um slide, recomendo a vocês a leitura desse artigo, desse excelente artigo de revisão publicado no JACE em 2020, que vai bastante a fundo na avaliação desses pacientes e na discussão desses pacientes aí do ponto de vista de imagem, não só ecocardiográfica, mas também aí de tomografia e ressonância, tá? Então, esse caso aqui, como eu falei para vocês, é um caso bem interessante porque ele retrata justamente a coexistência dessas duas patologias. A gente consegue ver aqui que o fluxo vai da aorta para o ventrículo direito, principalmente na diástole, através da rotura do aneurisma de seio de valsalva, mas ele passa do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, predominantemente na sístole, aqui, ó, através da comunicação interventricular subarterial, nesse paciente aí, desse relato de caso publicado na revista de casos clínicos do JACE, tá? E veja que essa é a mesma característica de padrão de fluxo que a gente tem no caso, por exemplo, de uma fístula para o átrio esquerdo, né? Se for uma rotura do seio de valsalva esquerdo para o átrio esquerdo, como também se você tiver uma rotura para o átrio direito, como é esse outro caso aqui retratado nesse outro relato de caso. Então, é por isso que esse padrão de fluxo, essa identificação desse padrão de fluxo, ela é tão importante para a distinção dessas duas patologias. Que o problema é com os slides aqui, mas só para finalizar, com os slides mesmo na gravação, mas só para finalizar, basicamente essa é a maneira da gente conseguir diferenciar essas duas patologias que, de novo, elas podem coexistir, tá? Eu queria só trazer para vocês aqui, antes de finalizar a nossa discussão, né, de fato entrar a fundo no caso do Wagner, que esse trabalho, né, esse artigo de revisão traz também aqui um checklist bem interessante do que a gente deve estar atento quando a gente está avaliando esses pacientes. Então, lembrar que a gente não vai olhar só para o aneurisma do seio de valsalva roto, a gente deve sim avaliar
o diâmetro da aorta, e não só na região do seio, mas toda a aorta, porque patologias aórticas podem coexistir. Afinal, essa é uma doença da parede da aorta que pode também levar a aneurismas em outras localizações. A gente precisa entender qual que é o seio de Valsalva que está relacionado com esse aneurisma do seio de Valsalva. Caso ele não esteja roto, a gente precisa fazer todas as medidas do seio de Valsalva em várias dimensões, pegando a maior distância e também a distância ali dos seios saudáveis, por assim dizer, para garantir que a gente tenha ali a possibilidade de acompanhamento desses pacientes, tá? Isso é predominantemente feito, ou melhor feito, com tomografia e ressonância, mas o eco é capaz também de fazer isso. E, claro, a gente deve avaliar morfologia da válvula aórtica, funcionamento da válvula aórtica, procurar por condições associadas, como, por exemplo, a CIV, que eu já citei para vocês aqui, e analisar, claro, a presença de rotura, se houver rotura. Nem todo paciente vai ter o aneurisma de seio de Valsalva roto, às vezes essa imagem aparece sem rotura, ela pode se estender, como eu já falei, para interior, para dissecar ali, de certa forma, o septo interventricular, o septo interatrial, tem relato até de compressão de nó atrioventricular, levando aí a BAVT. Então, é uma patologia que pode ter apresentações bem variadas, mas a pista diagnóstica é anatômica e o ecocardiograma é perfeitamente capaz de fazer isso, tá certo? Então, vamos finalizar aqui olhando melhor para as imagens do caso do Wagner, e aqui a gente consegue perceber essa grande dilatação aqui da região do seio de Valsalva, né? Ali, essa deformidade do seio de Valsalva ali, que pode passar despercebido num olhar desatento, mas uma vez ligado ao Doppler colorido, esse fluxo intenso, sobretudo na diástole, ele deve sim levantar uma pista para a gente, e não esquecer que essa é uma causa clássica, né, que a fístula aortoventricular ou aortoatrial, por exemplo, pode ser a aorta para o átrio direito, a aorta para o átrio esquerdo, a aorta para o ventrículo direito, é uma das causas de diagnóstico diferencial de refluxo holodiastólico em aorta descendente. Então, a gente está acostumado a olhar para essa imagem e já interpretar como sendo relacionada a um paciente com insuficiência aórtica grave, e isso não está errado, mas eu sempre tenho cuidado de falar, quando eu estou ensinando, né, apresentando casos sobre insuficiência aórtica, que na prática, esse é um achado altamente específico de IAO grave, e não de insuficiência aórtica. Então, isso aqui é um refluxo holodiastólico em aorta descendente torácica e abdominal, que representa aí o impacto hemodinâmico dessa grande fístula que tem entre a aorta e o átrio direito, no caso dessa paciente trazida aí pelo nosso colega, pelo Wagner, tá? E um detalhe interessante é que justamente por isso a gente tem aqui uma apresentação com clínica de insuficiência cardíaca descompensada, derrame pericárdico. Essa paciente tem essa patologia provavelmente há muitos anos, mas muito provavelmente a rotura desse aneurisma ele aconteceu há relativamente pouco tempo. Eu não tenho detalhes da história de quanto tempo de evolução de sintomas essa paciente tem, mas provavelmente foi isso que aconteceu. E não é à toa que quando ele trouxe essas imagens lá para a nossa discussão, eu prontamente trouxe exatamente essa resposta diagnóstica e trouxe também ali também os comentários que eu fiz aqui para vocês agora ao longo de toda essa apresentação, tá certo? Então, um caso muito bem documentado, mais uma vez, com uma riqueza de imagens aqui e que permite a gente explorar mais esse diagnóstico aqui nas nossas discussões de caso aqui do canal do YouTube, né? E um ponto bem interessante aqui desse caso é que, não contente do diagnóstico, o Wagner trouxe, além de uma outra ressonância, que eu não vou mostrar aqui, o diagnóstico cirúrgico. Essa paciente foi encaminhada para uma intervenção cirúrgica, obviamente, né? Isso seria intratável sem intervenção cirúrgica ou percutânea. A gente viu que alguns pacientes podem ser tratados de maneira percutânea, mas isso certamente exige uma alta expertise e a disposição de material para isso. Mas o tratamento cirúrgico deve ser mais do que suficiente para poder tirar essa paciente da urgência e fazer com que ela possa seguir aí em frente com a vida dela depois de corrigido isso daí, tá certo? Então, essa foi a nossa discussão de casos de número 179, onde a gente falou sobre aneurismas do seio de Valsalva, nesse caso aqui, o aneurisma do seio de Valsalva roto, com rotura, né? E essa fístula entre a aorta e o ventrículo direito. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero pedir desculpas mais uma vez pela minha ausência ao vivo aqui, mas eu acho que o mais importante é garantir para vocês que o meu compromisso ele está, como sempre,
em dia. Eu não vou deixar vocês na mão. Sempre que eu puder, eu vou sempre me adiantar e gravar a nossa discussão de casos para que a gente não perca a chance de ter mais uma semana discutindo a cardiografia. E nesse caso, agradecer aí imensamente ao Wagner pelas imagens que permitiram a gente ter essa nossa discussão de casos, tá certo? Então, quero lembrar mais uma vez de quem não está inscrito no canal, que por favor se inscreva no canal, para que a gente possa aí, para que você possa ser notificado quando a gente estiver aplicando conteúdos novos. Aqui na descrição do vídeo você encontra mais informações sobre o curso de cardiografia e a comunidade do Eco Descomplicado. E não deixe de curtir esse vídeo para me ajudar a divulgar o meu trabalho aqui na plataforma, tá bom? Se você teve alguma dúvida, pode deixar no chat. De novo, eu vou estar acompanhando aí o chat e se houver alguma dúvida, eu vou ter todo o prazer de responder para vocês aqui no chat mesmo, ou quem sabe até eu faço um vídeo no Instagram para poder responder, caso não dê tempo de responder aqui diretamente no chat, tá certo? Pela discussão de casos de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado, muito boa noite e eu vejo vocês na próxima terça-feira, às 8h30 da noite.